Meu nome é April e tenho 26 anos. O funeral do meu avô deveria ser um momento para honrar a memória dele, mas acabou se tornando o dia mais humilhante da minha vida. Eu assisti a minha família dividir o império dele como abutres, enquanto para mim entregaram apenas um envelope com uma passagem de avião. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários abaixo e curta e se inscreva se você já se sentiu ignorado pela própria família. Você vai querer ficar para ver o que aconteceu depois. A leitura do testamento do vovô Robert aconteceu no escritório do advogado dele, no centro da cidade, todo revestido de madeira de mogno. Minha mãe, Linda, estava sentada de forma impecável em seu taier preto da Chanel, enxugando os olhos com lenços que não tinham visto uma única lágrima. Meu pai, David, checava o Rolex o tempo todo, já gastando mentalmente a herança. Meu irmão, Marcos, se esparramava na cadeira como se fosse dono do lugar, e minha prima Jennifer ficava sussurrando cálculos para o marido. O Sr. Morrison, advogado de longa data do meu avô, pigarreou e começou a leitura. Para meu filho, David Thompson, deixo a empresa familiar de transportes marítimos e todos os ativos associados. O rosto do meu pai se iluminou como numa manhã de Natal. A empresa valia 30 milhões. Fácil. Para minha nora, Linda Thompson, deixo a propriedade da família em Napa Valley, incluindo todos os móveis e obras de arte. Minha mãe sorriu pela primeira vez desde o funeral. A propriedade valia facilmente 25 milhões. Para meu neto, Marcus Thompson, deixo minha coleção de automóveis vintage e o apartamento cobertura em Manhattan. Marcos cerrou o punho discretamente sob a mesa. Só aqueles carros já valiam milhões. Para minha neta, Jennifer Davis, deixo meu iate, Isabela, e a casa de veraneio em Martha's Vineyard. Jennifer apertou a mão do marido com ar triunfante. Então o Sr. Morrison fez uma pausa e olhou diretamente para mim. Meu coração disparou enquanto todos se viravam para encarar. Era isso. O vovô sempre foi mais próximo de mim. Ele me ensinou xadrez, me levou para velejar, compartilhou histórias sobre como construiu o império do zero. Com certeza ele tinha me deixado algo importante. Para minha neta, April Thompson, continuou o Sr. Morrison, deixo este envelope. Só isso. Um envelope. A sala explodiu em risadinhas constrangidas. Minha mãe chegou a dar uma risada e bateu no meu joelho de forma condescendente. Bem, querida, tenho certeza de que há algo significativo aí dentro. Talvez uma carta bonita. Mas dava para ver nos rostos deles. Achavam aquilo hilário. Pobre April, a neta que passou todos os verões ajudando o avô nos negócios, que ouviu suas histórias sobre Mônaco e Las Vegas, que foi sua parceira de xadrez por 15 anos, tinha ficado apenas com um envelope enquanto todos os outros receberam milhões. Ah, coitadinha, disse minha mãe, mal contendo o riso enquanto massacra o português tentando soar sofisticada. Acho que seu avô não te amava tanto assim. As palavras me atingiram como um golpe físico. 26 anos de reuniões familiares, de ser a responsável, de ajudar todo mundo com seus problemas, e era assim que eles me viam, o detalhe esquecido, o resto. Marcos se inclinou na minha direção, com um sorriso de deboche. Talvez seja dinheiro do banco imobiliário, mana. Combina bem com a sua sorte. Eu segurei o envelope, com as mãos tremendo levemente. Lá dentro, dava para sentir algo além de papel. Não era grosso o suficiente para ser um cheque grande, mas definitivamente havia algo ali além de uma carta. Jennifer comentou do outro lado da sala. Não fique tão triste, April. Tenho certeza de que o vovô deixou algo apropriado para o seu nível. O tom dela deixava bem claro o que ela achava que era o meu nível. Levantei-me de repente, a cadeira de couro rangendo atrás de mim. Com licença, eu preciso de um pouco de ar. As risadas me acompanharam para fora do escritório e pelo corredor. Eu ainda conseguia ouvir minha mãe dizendo para alguém. Ela sempre foi dramática. Provavelmente o Robert deixou uma lembrancinha ou algum conselho sobre arrumar um marido. No elevador, sozinha, exceto pelo meu reflexo nas portas de aço polido, finalmente abri o envelope. Dentro do envelope havia uma passagem aérea de primeira classe para Mônaco, com data para a semana seguinte, e uma única frase escrita na caligrafia inconfundível do meu avô. Fundo ativado no seu 26º aniversário, querida. Está na hora de reivindicar o que sempre foi seu.
Mas não foi isso que fez meu fôlego sumir. Foi o que mais havia ali dentro. O segundo item no envelope era um cartão de visita e um extrato bancário. No cartão estava escrito: Príncipe Alexander de Mônaco, secretário particular, em elegantes letras douradas. No verso, na letra do meu avô, ele administra o seu fundo. O extrato bancário era do Credit Suisse, endereçado ao fundo April R. Thompson. O saldo me deixou tonta. 347 milhões de dólares. 347 milhões de dólares. Fiquei encarando os números, contando os zeros uma e outra vez. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o papel. Aquilo só podia ser um engano, algum erro administrativo ou uma piada cruel. Mas o papel timbrado era verdadeiro, os números da conta pareciam legítimos, e a letra do meu avô era inconfundível. Quando voltei para meu apartamento naquela noite, liguei para o número internacional do banco indicado no extrato. Depois de ser transferida 3 vezes e fornecer uma infinidade de dados para verificação, um banqueiro suíço, com um inglês impecável, confirmou o que eu mal conseguia acreditar. Sim, senhorita Thompson, seu fundo foi criado quando você tinha 16 anos e vem sendo administrado profissionalmente há mais de uma década. Seu avô foi muito específico ao determinar que a ativação coincidisse com o seu 26º aniversário. Mas eu nunca assinei nada para criar um fundo, respondi. Seu avô estabeleceu como instituidor. Como você era menor de idade, seu consentimento não era necessário. O fundo vem gerando rendimentos e reinvestindo lucros de diversos ativos empresariais internacionais. Ativos empresariais. Essa expressão me deu um arrepio, trazendo à memória todas aquelas partidas de xadrez em que o vovô falava de cenários hipotéticos de negócios, pedia minha opinião sobre gestão hoteleira, estratégias de atendimento ao cliente e posicionamento de mercado. Eu sempre achei que fosse só conversa. Que tipo de ativos empresariais? Perguntei. Não estou autorizado a discutir detalhes por telefone, senhorita Thompson. No entanto, o príncipe Alexander foi instruído a fornecer todas as informações sobre seus bens quando você chegar a Mônaco. Depois de desligar, fiquei sentada no meu pequeno apartamento, encarando o extrato bancário. O grupo da família no celular não parava de vibrar, cheio de fotos das novas heranças de todo mundo. Marcos postava revistas de carros. Jennifer já pesquisava imóveis em Martha's Vineyard. Ninguém sequer perguntou o que havia dentro do meu envelope. Na manhã seguinte, durante o café da manhã com meus pais, cometi o erro de mencionar meus planos. Estou pensando em fazer aquela viagem para Mônaco, a passagem que o vovô me deixou. Meu pai quase engasgou com o café. Mônaco? Querida, isso deve custar milhares em hotéis e despesas. Você sabe que o seu salário de professora não cobre esse tipo de viagem. Pensei no extrato bancário escondido na minha bolsa. A passagem é de primeira classe e já está paga. Minha mãe riu, com desdém. April, querida, Mônaco é para gente, bem, gente com dinheiro de verdade. Você vai ficar totalmente deslocada. É só cassino, festas em iates e tudo de grife. Se ao menos ela conseguisse umas boas fotos para o Instagram, comentou Marcos, com sarcasmo. Mostrar aos alunos como é a verdadeira riqueza antes de voltar para a salinha dela. Senti meu rosto queimar. Mas, por baixo da vergonha, havia outra coisa agora. Conhecimento. Poder. A certeza de que eu não era a parente pobre que eles imaginavam. Talvez o vovô tivesse um motivo para me mandar para lá, disse em voz baixa. Ah, querida, minha mãe suspirou de forma dramática. Seu avô tinha 93 anos. A mente dele já não era mais a mesma no fim. Mas eu me lembrava daquelas conversas de outro jeito. O vovô estava lúcido como sempre, discutindo negócios e investimentos até a última semana de vida, quando falava sobre Mônaco e Las Vegas. Sempre com a familiaridade de quem realmente conhecia aqueles lugares. Naquela tarde, liguei no trabalho dizendo que estava doente e passei horas pesquisando. O príncipe Alexander de Mônaco era real, legítimo e, segundo publicações financeiras, administrava vários bilhões de dólares em investimentos internacionais para famílias de altíssimo patrimônio. Aparentemente, eu era uma dessas famílias. Na noite anterior ao voo, arrumei minhas melhores roupas e reuni toda a confiança que consegui encontrar. Minha mãe ligou uma última vez tentando me convencer a desistir. April, você está cometendo um erro.
poderia usar essa passagem para algo mais prático. A passagem não é reembolsável, mãe. Então pelo menos me prometa que não vai passar vergonha. Não saia dizendo por aí que é neta do Robert Thompson esperando tratamento especial. Desliguei sem prometer nada. Enquanto conferia minha mala pela segunda vez, vi meu reflexo no espelho. 26 anos, cabelo castanho, estatura média. Nada de particularmente especial aos olhos da minha família. Mas o vovô via algo diferente. Ele sempre dizia que eu tinha os olhos dele, o instinto para negócios e a mesma determinação teimosa. No dia seguinte, eu descobriria se ele estava certo. A cabine de primeira classe do voo da Air France para Mônaco era diferente de tudo que eu já tinha vivido. A comissária me chamou de senhorita Thompson com uma cordialidade genuína, ofereceu champanhe antes da decolagem e garantiu que eu tivesse tudo o que precisasse durante as 11 horas de viagem. Enquanto cruzávamos o Atlântico, tentei assimilar o que aquele extrato bancário realmente significava. 347 milhões de dólares não eram apenas dinheiro. Eram poder, segurança, liberdade. A possibilidade de nunca mais me preocupar com aluguel, prestações do carro ou empréstimos estudantis. Ao chegar ao aeroporto elegante, achei que pegaria um táxi até Mônaco. Em vez disso, ao empurrar minha mala pela alfândega, vi um homem de terno preto impecável segurando uma placa com meu nome. Não apenas April ou senhorita Thompson, mas senhorita April Thompson, beneficiária do Thompson International Trust. Minhas pernas quase falharam. O motorista foi educado, porém formal, colocando minha bagagem em uma Mercedes preta reluzente. Enquanto seguíamos pela estrada costeira rumo a Mônaco, ele puxou conversa em um inglês com sotaque. É a sua primeira visita ao Principado, senhorita Thompson? Sim, consegui responder. É lindo. Sua Alteza Sereníssima está ansiosa para conhecê-la. Ele administra pessoalmente os fundos da Monaco Holdings há vários anos. Fundos. No plural. Mônaco foi se revelando aos poucos. Primeiro, o famoso porto, lotado de iates que custavam mais do que a casa da maioria das pessoas. Depois, o Cassino de Monte Carlo, com sua fachada ornamentada brilhando ao sol da tarde. Por fim, subimos ruas sinuosas cercadas por boutiques de luxo e cafés sofisticados. O palácio ficava no topo da colina, mas não seguimos para a entrada principal. O motorista conduziu a Mercedes por um portão lateral até um pátio privado que eu só tinha visto em revistas, e jamais imaginei visitar. Senhorita Thompson, disse ele, ajudando-me a sair do carro, por favor, acompanhe-me. Caminhamos por corredores adornados com pinturas dignas de museus. Meu salário de professora nunca tinha me preparado para ambientes como aquele. Tudo ali sussurrava dinheiro antigo, poder real, séculos de influência. Por fim, paramos diante de uma porta ornamentada. O motorista bateu 2 vezes e a abriu para mim. Senhorita Thompson, anunciou. Seu compromisso. Entrei em um espaço que só podia ser descrito como um escritório particular, embora fosse maior do que todo o meu apartamento. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do Mediterrâneo. Atrás de uma mesa imponente estava um homem exatamente como nas fotos, o príncipe Alexander de Mônaco. Ele se levantou ao me ver, contornando a mesa para me cumprimentar. Alto, impecavelmente vestido em um terno azul marinho, com a confiança de quem nunca precisou provar nada a ninguém. Senhorita Thompson, disse, estendendo a mão, com um sotaque sutil e refinado. Sou Alexander. Obrigado por ter vindo. Apertei sua mão, muito consciente de como eu devia parecer deslocada. Alteza, eu tenho tantas perguntas. Ele sorriu com gentileza. Por favor, me chame de Alexander. E eu tenho muitas respostas. Seu avô não era apenas um grande amigo, mas um dos investidores mais estratégicos que já conheci. Ele fez um gesto para que eu me sentasse em uma das poltronas de couro em frente à sua mesa. Senhorita Thompson, seu avô começou a planejar o seu futuro financeiro quando você ainda era criança. Ele criou o Thompson International Trust quando você tinha 16 anos, com instruções muito específicas sobre a sua educação, tanto formal quanto prática. Educação prática. Todas aquelas conversas sobre negócios, sobre ler as pessoas, sobre pensar de forma estratégica. Ele não estava apenas contando histórias para mim, April.
Ele estava me treinando. Alexander abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Atualmente, o seu fundo detém participações controladoras em várias propriedades de grande porte. O Monte Carlo Bay Resort and Casino, que gera aproximadamente 40 milhões de dólares por ano. O Belmont Grand Casino and Resort, em Las Vegas, com uma receita anual em torno de 145 milhões. Além de imóveis comerciais em Londres, Tóquio e Sydney. Eu o encarei, com a boca levemente aberta. Seu avô também garantiu que todas as obrigações fiscais fossem corretamente administradas por meio da estrutura do fundo. Você vinha recebendo uma mesada modesta de 60 mil dólares por ano, o suficiente para viver confortavelmente como professora, mas não o bastante para chamar atenção. O dinheiro na sua conta poupança vinha desse fundo, embora você não soubesse a origem. Seu avô queria que você aprendesse o valor do trabalho e da vida comum antes de entender sua real posição financeira. Tudo começou a fazer sentido. O motivo de eu sempre conseguir pagar meu apartamento apesar do salário de professora. Porque eu nunca me estressava com dinheiro como meus colegas. Porque o vovô sempre parecia tão confiante em relação ao meu futuro. Alexander, perguntei devagar, quanto eu realmente valho? Ele consultou o outro documento. A partir desta manhã, o valor líquido do fundo é de aproximadamente 1,2 bilhão de dólares. Agarrei os braços da cadeira para não cair. Você é bilionária, April. Sempre foi. Passei o resto da tarde no escritório de Alexander analisando documentos que comprovavam tudo o que lhe havia dito: contratos do fundo, escrituras de propriedades, demonstrações financeiras, registros fiscais, tudo administrado por equipes de profissionais que eu nunca tinha ouvido falar, todos trabalhando em nome de um fundo cuja existência eu desconhecia. Seu avô foi muito específico quanto ao momento, explicou Alexander, enquanto eu folheava página após página de documentos legais. Ele queria que você vivesse uma vida normal, entendesse trabalho e responsabilidade antes de saber sobre a herança. Mas por que esconder? Por que não simplesmente me contar? Perguntei. Alexander sorriu com tristeza. Porque ele conhecia sua família. Sabia que, se eles soubessem da sua verdadeira herança, passariam a tratá-la de outra forma. Ou sentiriam inveja, ou tentariam controlá-la, ou veriam você apenas como uma fonte de dinheiro, e não como uma pessoa. Pensei na leitura do testamento, nas risadas, no comentário cruel da minha mãe. Eles haviam mostrado exatamente quem eram. Seu avô queria que você enxergasse como eles realmente se sentiam em relação a você antes de ganhar o poder de mudar essa dinâmica, continuou Alexander. Ele dizia que você precisava entender quem se importava de verdade com você e quem só se importaria com o seu dinheiro. E agora é você quem decide como usar o que sempre foi seu. Naquela noite, Alexander organizou uma visita ao Monte Carlo Bay Resort. Enquanto o gerente-geral, Claude Dubois, me guiava pela propriedade, eu precisava me lembrar o tempo todo de que não era uma turista. Eu era a dona. O resort era magnífico. 300 suítes de luxo, 5 restaurantes, um cassino vibrante, um spa que parecia cenário de filme. Tudo impecável, lucrativo e completamente surreal. A propriedade manteve uma taxa de ocupação de 94% nos últimos 3 anos, explicou Claude, enquanto estávamos na varanda da suíte presidencial. Seu avô, ou melhor, o seu fundo, sempre foi um excelente proprietário, pouco interventivo, mas sempre apoiando melhorias de qualidade. Meu avô administrava tudo à distância, por meio de videoconferências com a equipe de consultoria, completou ele. Ele era incrivelmente conhecedor das operações de hotelaria para alguém que, supostamente, nunca havia trabalhado no setor. Mas havia trabalhado. Percebi isso ao entender que, em todas aquelas conversas sobre atendimento ao cliente, sobre o que fazia as pessoas se sentirem bem-vindas, sobre como equilibrar luxo e conforto, ele estava aprendendo comigo a partir da minha visão de alguém que entendia o que pessoas comuns esperavam de experiências extraordinárias. Naquela noite, de volta ao meu hotel 5 estrelas, liguei para minha família. O grupo ainda fervilhava de empolgação com as heranças. Marcos já tinha feito uma oferta por um apartamento em Miami. Jennifer planejava largar o emprego e virar influenciadora de lifestyle. Quase ri. Eles comemoravam milhões, enquanto eu era dona de bilhões. Mas o que realmente me tocou não foi o dinheiro. Foi a compreensão de que o vovô havia me protegido.
Enquanto eles receberam gratificação imediata, ele me deu algo muito mais valioso, a chance de descobrir minha própria força antes de precisar usá-la. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai. Como está indo as férias? Espero que você não esteja gastando muito dinheiro. Olhei ao redor da minha suíte presidencial, para a vista do porto que se estendia até o horizonte, para a garrafa de champanhe que custava mais do que a parcela mensal do carro dele. É educativo, respondi por mensagem. Na manhã seguinte, Alexander providenciou para que o jato da empresa me levasse a Las Vegas. Ao me acomodar nos assentos de couro de um avião que, aparentemente, também era meu, pensei no que queria fazer com todo aquele conhecimento. Eu poderia voltar para casa e revelar tudo imediatamente, chocá-los com a verdade, fazê-los se sentirem tolos por terem me subestimado. Ou poderia ser estratégica. Eu poderia usar tudo que o vovô havia me ensinado sobre pensar várias jogadas à frente. Enquanto o jato subia aos céus acima de Mônaco, tomei minha decisão. Era a hora de jogar xadrez. O Belmont Grand Casino and Resort, em Las Vegas, era ainda mais impressionante do que o de Mônaco. 47 andares de ouro e vidro reluzentes, surgindo na Strip como um monumento ao sucesso. Meu monumento, ao que tudo indicava. Sarah Chen, a gerente da propriedade em Las Vegas, me encontrou no aeroporto com uma limusine que teria feito minha família perder o fôlego. Ela era afiada, profissional e completamente alheia ao fato de estar falando com a verdadeira dona do lugar. Senhorita Thompson, disse ela, enquanto nos acomodávamos nos bancos de couro da limusine. O representante do seu fundo disse que você queria uma visita completa à propriedade. Estou animada para mostrar o que construímos aqui. Há quanto tempo você administra o resort? Perguntei. 7 anos. Tem sido incrível acompanhar esse crescimento. O seu fundo tem sido o proprietário ideal, apoia a inovação, mas é cuidadoso com a gestão de riscos. Durante a visita, Sarah me mostrou relatórios financeiros que me deixaram tonta. O cassino gerava cerca de 60% da receita. O hotel, os restaurantes e as áreas de entretenimento respondiam pelo restante. Tudo era meticulosamente administrado, lucrativo e em expansão. O seu fundo tem falado sobre expansão, comentou Sarah, enquanto estávamos na cobertura que, aparentemente, também era minha. Há interesse em adquirir propriedades semelhantes em Dubai e Singapura. Sério? Tentei soar casual. Em que prazo? Nada concreto ainda, mas as análises preliminares são promissoras. Sua equipe financeira parece confiante na expansão internacional. Minha equipe financeira. Eu tinha uma equipe financeira. Naquela tarde, passei 3 horas em chamadas de vídeo com assessores que eu nunca havia conhecido, mas que administravam meu dinheiro havia anos. Meu contador, que vinha declarando meus impostos e mantendo a ficção legal de que eu era apenas uma professora recebendo distribuições modestas de um fundo. Meu gestor de investimentos, que havia feito meu patrimônio crescer de centenas de milhões para mais de 1 bilhão. Meu time jurídico, que estruturou tudo para resistir a qualquer escrutínio e proteger minha privacidade. Senhorita Thompson, explicou meu principal assessor, seu avô deixou instruções muito específicas sobre como lidar com o seu despertar financeiro. Ele antecipou que você poderia querer fazer movimentos significativos assim que compreendesse sua real posição. Que tipo de movimentos? Pensei que você poderia se interessar por aquisições estratégicas, especialmente em mercados nos quais você tenha conhecimento pessoal ou conexões familiares. Conexões familiares. Uma ideia começou a se formar na minha mente. Naquela noite, jantei com Sarah no restaurante principal do resort. Enquanto comíamos pratos que custavam mais por garfada do que eu costumava gastar em refeições inteiras, fiz perguntas casuais sobre aquisições de negócios. Hipoteticamente disse, se alguém quisesse adquirir uma pequena empresa de transporte marítimo no valor de cerca de 30 milhões, como isso funcionaria? Sarah ergueu uma sobrancelha. 30 milhões é troco para um fundo do seu tamanho. Poderíamos estruturar isso através de entidades corporativas existentes e concluir a aquisição em 30 dias. Essa empresa hipotética é interessante por algum motivo? Pensei na empresa do meu pai, em como ele havia lutado com dívidas e custos de expansão, em como uma injeção de capital poderia resolver todos os problemas dele enquanto me dava controle sobre o negócio sobre o qual cresci ouvindo histórias. Talvez seja, respondi com cuidado. Quando liguei para Alexander mais tarde naquela noite,
ele ouviu atentamente enquanto eu explicava minha ideia. Você quer adquirir a empresa do seu pai? Quero salvá-la. Meu pai vem enfrentando problemas de fluxo de caixa desde a expansão. Ele é orgulhoso demais para pedir ajuda. Mas se aparecer o comprador certo com a oferta certa, e você acha que é a pessoa certa, eu acredito ser o único comprador que realmente se importa se os funcionários manterão seus empregos e se a empresa continuará com a cultura que meu pai construiu. Alexander ficou em silêncio por um momento. April, essa seria sua primeira grande decisão empresarial como bilionária. Tem certeza de que quer que envolva sua família? Minha família não sabe que envolve a mim. Para eles, seria apenas uma oferta generosa de investidores estrangeiros. E você se sente confortável com essa desculpa? Pensei nas risadas deles durante a leitura do testamento, nas suposições sobre meu valor, na forma como subestimavam minha inteligência e habilidades. Por enquanto, disse, sim. Na manhã seguinte, voei de volta para Portland com um plano. Daria à minha família mais uma chance de me ver como eu realmente era. Se continuassem a me subestimar, bem, eu lhes mostraria exatamente o que subestimar alguém poderia custar. De volta a Portland, sentei-me no meu pequeno apartamento analisando relatórios financeiros de propriedades ao redor do mundo, enquanto minha família permanecia completamente alheia a quem eu me tornará. O contraste era quase surreal. Passei a manhã em uma chamada de vídeo com minha equipe de aquisições em Dubai, discutindo a compra de um resort que custaria mais do que a herança combinada de toda a minha família. Agora, estava me preparando para jantar na casa dos meus pais, onde provavelmente me perguntariam se eu havia gastado demais nas férias. O jantar de família era naquela noite, e minha mãe havia pedido especificamente que eu levasse meu laptop para ajudá-la com tarefas administrativas básicas relacionadas às heranças de todos. Ela dizia que eu era boa com computadores e poderia ajudá-los a organizar o planejamento financeiro. Se ela soubesse que tipo de planejamento financeiro eu vinha fazendo ultimamente. Passei a tarde fazendo com que meus advogados preparassem uma oferta preliminar de aquisição para Thompson Maritime. A pesquisa era preocupante. A empresa do meu pai estava mais vulnerável do que eu imaginava. Ele havia assumido dívidas significativas para a expansão da frota e, embora o negócio fosse lucrativo, tinha pouco caixa e estava excessivamente alavancado. Um comprador determinado poderia forçar uma venda com facilidade. Meu celular tocou. Era Sarah de Vegas. April, a análise da Thompson Maritime está completa. A empresa é exatamente como você descreveu. Lucrativa, mas financeiramente pressionada. Nossa oferta poderia resolver os problemas de fluxo de caixa imediatamente, ao mesmo tempo, te dar uma operação sólida de transporte marítimo regional. Qual seria o cronograma? Perguntei. Poderíamos apresentar uma oferta na próxima semana, anônima, é claro, através de uma de nossas empresas laranja existentes. Transação limpa, termos generosos, sem conexão óbvia com você. E se eles recusarem, honestamente, não podem se dar ao luxo de recusar. A empresa precisa de injeção de capital nos próximos 6 meses, ou serão forçados a vender ativos ou assumir ainda mais dívidas. Depois que desliguei, fiquei sentada olhando pela janela do meu apartamento na direção do bairro dos meus pais. Uma parte de mim sentia culpa pelo que estava planejando, mas uma parte maior se lembrava de cada reunião de família em que eu havia sido ignorada. Cada suposição de que eu não era inteligente o suficiente para participar de conversas sobre negócios. Cada vez que me tratavam como um caso de caridade da família. Quando cheguei à casa dos meus pais naquela noite, toda a família já estava lá. Marcos mexia em sites de carros de luxo no tablet. Jennifer mostrava para a mãe fotos com ideias de reforma para Martha's Vineyard. Meu pai lia notícias financeiras, provavelmente pesquisando estratégias de investimento para o seu ganho de 30 milhões. April, disse Jennifer ao me ver. Lá está nossa pequena viajante do mundo. Como foi Mônaco? Tirou muitas fotos. Foi educativo, respondi, acomodando-me no meu lugar habitual à mesa de jantar. Ainda não acredito que você realmente foi, disse Marcos, sem levantar os olhos do tablet. Aquele lugar é para gente com dinheiro de verdade. Deve ter sido estranho estar cercada por todos aqueles milionários. A gente se adapta, respondi, com calma. Meu pai ergueu a taça de vinho. Então, um brinde ao legado de Robert. Ele certamente cuidou bem da família. Todos ergueram suas taças, menos eu.
Fiquei ali, mãos cruzadas, observando-o celebrar heranças que eram apenas uma fração do que eu controlava. April, minha mãe incentivou, sua taça. Estou bem, obrigada. Alguém precisa manter a cabeça fria para o trabalho administrativo. Boa ideia, aprovou meu pai, sempre prático. Enquanto discutiam seus planos, Marcos comprando carros, Jennifer largando o emprego, minha mãe reformando a propriedade em Napa, eu os estudava com novos olhos. Não eram pessoas más. Eram apenas pessoas que nunca haviam me enxergado claramente, que fizeram suposições com base em informações limitadas. A questão era, o que fariam quando as informações mudassem? A empresa de transporte está indo bem, disse meu pai durante a sobremesa. O investimento do Robert em novos navios nos posicionou para crescimento. Estamos pensando em expandir rotas, talvez adquirir concorrentes menores. E o fluxo de caixa? Perguntei casualmente. Meu pai pareceu surpreso por eu ter feito uma pergunta de negócios. Bem, é gerenciável. Temos algumas dívidas da expansão, mas as projeções de receita estão boas. E os fundos de reserva de capital de giro para despesas inesperadas? Todos me encararam. April, disse minha mãe, rindo. Você não precisa se preocupar com detalhes do negócio. Isso é especialidade do seu pai? Só estou curiosa. O vovô sempre dizia que fluxo de caixa é a métrica mais importante de qualquer empresa. Estamos bem, disse meu pai, embora eu tenha notado sua mandíbula se contrair levemente. A empresa estava estável, mas eu já tinha visto os relatórios financeiros. Eles não estavam bem. Estavam sobrevivendo de mês a mês, a um grande cliente perdido de entrar em sérios problemas. Depois do jantar, enquanto eu ajudava a recolher os pratos, minha mãe me chamou de lado na cozinha. Querida, sei que você quer se envolver, mas não precisa fazer perguntas difíceis ao seu pai sobre o negócio dele. Não é exatamente sua área. Quase ri. Não é minha área. Eu era dona de negócios que geravam mais lucro em um mês do que a empresa do meu pai ganhava em um ano. Claro, mãe, eu só estava fazendo conversa. Eu sei, querida, mas deixe a conversa de negócios para quem entende. Ok. Enquanto dirigia para casa naquela noite, liguei para minha equipe de aquisições. Apresentem a oferta na segunda-feira de manhã. Termos generosos, cronograma rápido, tudo em dinheiro. E se tiverem perguntas sobre o comprador? Sorri enquanto entrava na minha vaga de estacionamento. Digam que os investidores europeus preferem manter a privacidade, mas estão muito interessados em apoiar negócios marítimos americanos. Não era exatamente mentira. Você já esteve em uma situação em que sua família subestimou completamente suas habilidades? Como foi essa sensação? Compartilhe suas experiências nos comentários. Você vai querer ver o que acontece quando a família da April perceber com quem realmente está lidando. A oferta chegou em uma terça-feira de manhã. Meu pai me ligou na escola durante o intervalo do almoço, com a voz tensa de estresse. April, aconteceu algo inesperado com a empresa. Recebemos uma oferta de compra esta manhã de um grupo de investimento internacional, completamente do nada. Coloquei minha voz mais preocupada possível. Isso é bom ou ruim? Não sei. É uma oferta muito boa. Quase boa demais. Pude ouvir o barulho de papéis sendo mexidos. Mas eu não entendo por que eles querem a gente. Não somos tão grandes assim, no esquema geral. O que o seu advogado disse? É isso, eles querem uma resposta até sexta-feira. Investidores profissionais normalmente não trabalham com prazos tão curtos, a menos que estejam falando sério. Talvez eles vejam um potencial que você não vê, sugeri inocentemente. Talvez. Olha, você pode vir jantar na quinta-feira? Quero que toda a família discuta isso junta. Você sempre foi boa com detalhes e eu poderia usar outra perspectiva. Outra perspectiva. Se ele soubesse de quem ele realmente estava pedindo a perspectiva. O jantar de quinta-feira foi completamente diferente do da semana anterior. O clima estava focado, quase tenso. Meu pai espalhou documentos financeiros pela mesa de jantar como se estivesse planejando uma campanha militar. A oferta é de 45 milhões, anunciou meu pai quando nos reunimos em volta da mesa. Isso é 30% acima do valor contábil da empresa.
Marcos ergueu os olhos do telefone. 45 milhões? Isso é loucura. Aceite. Não é tão simples, respondeu meu pai. Se eu vender a empresa, o que faço depois? Foi minha vida por 30 anos. Você se aposenta, sugeriu Jennifer. Viaja, relaxa, aproveita o dinheiro. Tenho 58 anos. Jovem demais para me aposentar, velho demais para recomeçar em outra indústria. Estudei os documentos da oferta cuidadosamente, certificando-me de que minha expressão mostrasse preocupação apropriada, e não a satisfação que sentia. Os termos eram exatamente como eu havia instruído, generosos o suficiente para tentá-los, estruturados para resolver os problemas de fluxo de caixa, mas não excessivos a ponto de levantar suspeitas. Quem é essa empresa? Perguntei, apontando para o cabeçalho. Neptune International Holdings. Firma de investimentos com sede na Suíça. Meu pai respondeu, muito legítima, segundo nossa pesquisa. Eles se especializam em aquisições marítimas e de logística. Qual o cronograma de integração, políticas de retenção de funcionários, mudanças na estrutura de gestão? Continuei lendo os termos detalhados. Todos me encararam novamente. April, disse minha mãe lentamente, essas são perguntas muito específicas para alguém que não trabalha com negócios. O vovô sempre falava sobre ler as entrelinhas. Esses termos são realmente muito bons, respondi, sem levantar os olhos dos documentos. Eles estão oferecendo manter todos os funcionários atuais por pelo menos 3 anos, preservar a estrutura de gestão existente e manter a independência operacional. Como você sabe o que constitui termos bons? Perguntou Marcos, desconfiado. Encolhi os ombros. Eu leio notícias financeiras às vezes. Estratégia de negócios é interessante quando você pensa nela de forma analítica. Meu pai me observava com uma expressão nova. April, você está fazendo perguntas melhores do que meu advogado de negócios fez. Talvez eu tenha herdado mais do senso de negócios do vovô do que qualquer um imaginava. A conversa continuou por mais 1 hora, mas eu podia ver a determinação do meu pai vacilando. Ele queria que alguém dissesse para ele não vender, para validar seu apego emocional à empresa que construiu. Mas a oferta era boa demais, os termos atraentes demais, o alívio financeiro necessário demais. Acho que vou aceitar, disse-lhe finalmente. É dinheiro demais para deixar passar. E, honestamente, o estresse de gerenciar o fluxo de caixa tem me tirado o sono. Tem certeza? Perguntou minha mãe. A oferta expira na sexta-feira às 17 horas. Se eu não aceitar, talvez nunca veja uma oportunidade assim novamente. Depois do jantar, fiquei na cozinha ajudando minha mãe a lavar os pratos enquanto os outros se mudaram para a sala de estar. Seu pai parece aliviado, observou minha mãe. Acho que o negócio estava mais estressante do que ele deixava transparecer, respondi cuidadosamente, secando uma taça de vinho. Às vezes, vender na hora certa é a decisão de negócios mais inteligente. Você foi muito perspicaz hoje, fazendo essas perguntas. Pensamento de negócios muito maduro. Talvez devesse considerar mudar de carreira algum dia. Quase deixei a taça cair. Você acha que eu poderia trabalhar com negócios? Bem, não imediatamente, mas talvez algum dia. Você sempre foi esperta, April. Talvez esperta demais para a educação infantil. Demais para o ensino. Isso vindo da mulher que riu da minha herança há 2 semanas. Vou pensar sobre isso, respondi, com neutralidade. Na sexta-feira à tarde, às 16h47, meu pai assinou os papéis. Às 17h15, ele tinha 45 milhões de dólares e não possuía mais a Thompson Maritime. Às 17h30, eu era dona da empresa que meu pai acabará de me vender. Celebrei silenciosamente no meu apartamento enquanto Sarah ligava de Vegas para confirmar que a transação havia sido concluída sem problemas. Toda a papelada está arquivada, relatou. A Thompson Maritime agora é uma subsidiária da Neptune International Holdings, que é controlada pelo seu fundo. Quais são seus planos operacionais? Manter tudo exatamente como está, disse. Mesmos funcionários, mesma gestão, mesmas operações do dia a dia. Quero que nada mude do ponto de vista externo. E o antigo proprietário, ele não precisa saber quem é o comprador final. Pelo menos não ainda. Entendido.
Mais alguma coisa? Olhei pela janela do meu apartamento na direção do bairro dos meus pais. Na verdade, sim. Quero começar a olhar imóveis residenciais em Portland. Algo significativo. Quão significativo? Perguntaram. O tipo de casa que faz uma declaração. Na manhã seguinte, meu pai ligou para convidar a família para um almoço de comemoração. Devemos brindar a novos começos, disse ele. Isso parece o início de um novo capítulo. Novos começos, concordei. Gosto do som disso. Enquanto me preparava para o almoço, me peguei sorrindo diante do espelho. Meu pai achava que havia vendido a empresa para investidores estrangeiros sem rosto. Ele não fazia ideia de que, na verdade, havia vendido para a própria filha, a filha que ele subestimou por 26 anos, a filha que estava apenas começando. O que você acha que acontecerá a seguir? April revelará sua verdadeira identidade ou tem planos maiores em mente? Deixe suas previsões nos comentários. O almoço de comemoração foi no clube de campo onde meu pai era membro há 15 anos. Sentados na melhor mesa, com champanhe a circular, senti-me como se estivesse assistindo a uma peça em que eu conhecia o final, mas os outros atores não. Aos inteligentes decisões de negócios. Brindou meu pai, erguendo a taça. E ao legado do Robert, acrescentei silenciosamente. Por nos ensinar a reconhecer oportunidades. Todos brindaram. Embora eu tenha notado que a expressão do meu pai ficou pensativa. Sabe, disse-lhe lentamente, seu avô sempre me incentivou a pensar grande, expandir internacionalmente. Ele dizia que o transporte regional era limitante. Talvez vender para esses investidores internacionais seja exatamente o que ele teria querido. Marcos já planejava como gastar o dinheiro do pai. Você deveria comprar um iate, pai. Algo legal para as águas da Flórida. Ou poderia reinvestir de forma inteligente, sugeri casualmente. Os mercados imobiliários estão fortes agora. Propriedades em boas localizações tendem a se valorizar consistentemente. Jennifer Hill. Olha a April dando conselhos de investimento. Daqui a pouco ela vai falar sobre timing de mercado e diversificação de portfólio. Posso saber um pouco sobre estratégia de investimentos, disse, com um pequeno sorriso. A conversa girava ao meu redor, mas eu apenas ouvia metade. Meu celular não parava de vibrar durante toda a manhã com atualizações de gestores de propriedades em 3 continentes. A aquisição do resort em Singapura estava avançando antes do previsto. O portfólio de imóveis comerciais em Londres se valorizou 12% em 6 meses. Meu patrimônio líquido se aproximava de 1,3 bilhão de dólares. Enquanto isso, minha família comemorava o ganho de 45 milhões do meu pai. Depois do almoço, passei em frente aos escritórios da Thompson Maritime, minha empresa de transporte marítimo agora, embora ninguém soubesse ainda. Estacionei do outro lado da rua e observei os funcionários entrando e saindo. Pessoas que agora trabalhavam para mim sem saber. Meu telefone tocou. Alexandra, como você está se sentindo sobre sua primeira grande aquisição? Satisfeita? Admito, respondi. Achei que sentiria culpa, mas na maior parte do tempo me sinto justificada. Sem arrependimentos por manter segredo? Nenhum. Se soubessem que eu era compradora, ou exigiriam tratamento especial ou suporiam que eu estava apenas brincando com dinheiro herdado. Assim, eles precisam respeitar a decisão de negócios por seus próprios méritos. E seu próximo passo? Olhei para o prédio onde meu pai trabalhou por 30 anos, o negócio que ele construiu com a orientação do vovô, a empresa que agora fazia parte dos meus investimentos internacionais. Acho que é hora de acelerar as coisas. Quero comprar uma casa. Alguma casa em particular? A maior, a mais impressionante de Portland, algo que faça as pessoas se perguntar. Alexandra Hill. Pronta para aumentar seu perfil? Pronta para parar de se esconder? Naquele mesmo dia, entrei em contato com Patricia Wells, a principal corretora de imóveis de luxo de Portland. Quando mencionei meu orçamento, toda a postura dela mudou, de profissional educada para atenção focada. Miss Thompson, posso perguntar em que área você trabalha? Negócios internacionais, investimentos em imóveis e hospitalidade. E você pretende se mudar para Portland permanentemente? Estou considerando. Tenho conexões familiares aqui.
Passamos a tarde visitando propriedades que custavam mais do que todo o bairro dos meus pais. Mansões de 10 milhões de dólares com home theaters e adegas, casas de 12 milhões com casas de hóspedes maiores que muitas residências familiares, um condomínio de 15 milhões com seu próprio lago particular. Esta é nossa joia da coroa, disse Patrícia quando chegamos à última propriedade. A Westfield Estate, 18 milhões, mas a localização e a vista são incomparáveis. A casa era deslumbrante. Situada em 20 acres com vista para a cidade, era o tipo de propriedade que aparecia em revistas de arquitetura. Enquanto percorríamos os jardins, percebi que era possível ver todo o bairro dos meus pais pelas janelas da suíte principal. Perfeito. Eu vou ficar com ela, disse. Patrícia quase deixou o tablet cair. Desculpe, a Westfield Estate. Quero fazer uma oferta. Não quer pensar um pouco? Discutir financiamento? Revisar vendas comparáveis? Compra à vista. Preço total pedido. Fechamento em 2 semanas. Patrícia me olhou como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Miss Thompson, essa é uma propriedade de 18 milhões de dólares. Sim, sei contar, respondi, tirando o celular e ligando para David, meu consultor financeiro. David, preciso que você transfira 18 milhões de dólares para uma compra imobiliária. Enquanto eu passava as instruções da transferência, Patrícia ficou ali, com a boca levemente aberta. Eu podia praticamente vê-la recalculando tudo o que achava que sabia sobre mim. Depois que desliguei, ela encontrou a voz. Miss Thompson, posso perguntar exatamente o que você faz em negócios internacionais? Eu possuo coisas, respondi simplesmente. Hotéis, cassinos, empresas de transporte marítimo, esse tipo de investimento. Naquela noite, jantei com meus pais na cozinha modesta deles enquanto meu celular confirmava a transferência para uma casa que valia mais do que os sonhos de herança mais ousados deles. Como foi seu dia, querida? Perguntou minha mãe. Produtivo, respondi. Dei uma olhada em algumas opções de imóveis. Ah, pensando em trocar seu apartamento? Algo assim. Meu pai lia notícias de negócios no tablet, ainda processando a venda da empresa dele. Sabe o que é interessante? Disse ele. A empresa que comprou a Thompson Maritime vem adquirindo companhias de transporte marítimo ao longo da costa oeste. Não foi uma compra aleatória, faz parte de uma estratégia de consolidação maior. Mantive minha expressão neutra. Talvez eles vejam oportunidades na indústria marítima que outros estão perdendo. Talvez. Mas me faz pensar se vendi barato demais. Se estão construindo uma rede regional, talvez minha empresa valesse mais do que eu imaginava. Você conseguiu um preço excelente, pai. Não questione uma boa decisão de negócios. Suponho que seja apenas, ele pausou. Seu avô sempre dizia que a consolidação era inevitável no transporte marítimo. Talvez esses investidores estrangeiros sejam os responsáveis por fazê-la acontecer. Se ele soubesse que a filha do seu pai era a tal investidora estrangeira. Meu celular vibrou com uma mensagem de Patrícia. Transferência recebida. Parabéns pela nova propriedade. Sorri e guardei o telefone. Amanhã, eu começaria a me mudar para a casa mais cara de Portland. Era hora de parar de ser invisível. O dia da mudança chegou exatamente 2 semanas depois. Contratei a empresa de mudanças mais cara de Portland, do tipo que atende executivos de tecnologia e celebridades. Quando os caminhões chegaram à minha nova propriedade, liguei para minha mãe. Estou me mudando hoje. Ah, que bom, querida. Encontrou um apartamento maior? Algo assim. Vocês deveriam vir ver. Claro. Depois que seu pai terminar a videoconferência, nós passamos aí. Qual é o endereço? Passei o endereço da Westfield Estate, desliguei e esperei. A propriedade parecia ainda mais impressionante com os carregadores profissionais levando móveis que eu havia encomendado de Milão, obras de arte adquiridas em Londres e os poucos itens pessoais que mantive da minha vida antiga. Eu estava na entrada circular, orientando a colocação de uma escultura que custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Quando meu telefone tocou, era meu pai. April, a voz dele estava estranha, tensa. Você passou o endereço errado para sua mãe? Não. Por quê?
Porque ela está em frente à Westfield Estate. Sabe, a mansão de 18 milhões de dólares que acabou de ser vendida para um comprador misterioso. Sorri para meu reflexo nas enormes janelas da frente. Eu não estou em frente, pai. Estou dentro. Silêncio. April, isso não tem graça. Não estou brincando. Mais silêncio. Então estamos entrando na garagem agora. Observei do grande saguão enquanto o Toyota simples dos meus pais estacionava atrás de um caminhão de mudança que custava mais do que o carro deles. Pelas janelas altas, vi os dois sentados no veículo, encarando a casa como se ela pudesse desaparecer se movessem rápido demais. Quando finalmente desceram, caminharam até a porta como pessoas presas em um sonho. Eu abri e esperei. April, a voz da minha mãe era quase um sussurro. Oi, mãe. Pai, bem-vindos à minha nova casa. Eles entraram devagar, os olhos absorvendo o piso de mármore, o lustre de cristal, a escadaria que subia em curva para o segundo andar como algo saído de um palácio. April, disse meu pai com cuidado, como exatamente você comprou esta casa? Eu fiz uma oferta. Eles aceitaram. Uma oferta de 18 milhões de dólares. Na verdade, 19 milhões. Houve disputa. Minha mãe segurou o braço do meu pai para se apoiar. Querida, isso não é possível. Você é professora. Professoras não compram casas assim. Ex-professora, corrigi. Pedi demissão ontem. Conduzi os dois pela casa, observando seus rostos enquanto entrávamos em cômodos maiores do que todo o primeiro andar da casa deles. A cozinha com bancadas de mármore italiano importado. A biblioteca com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. A adega abastecida com garrafas que custavam mais do que a prestação mensal da hipoteca deles. April, disse meu pai, quando chegamos à suíte principal, olhando a vista que incluía o bairro deles bem lá embaixo. Você precisa explicar isso agora. Explicar o quê? Como você comprou esta casa? De onde veio o dinheiro? O que realmente está acontecendo? Caminhei até a janela e observei a cidade se espalhando abaixo de nós. Dali de cima, os problemas deles pareciam muito pequenos. Lembra do envelope do vovô? April, não existe nenhuma carta que explique esta casa. Virei-me para encará-los. Não era só uma carta. Então o que era? Uma passagem para Mônaco, e a notificação de que meu fundo fiduciário havia sido ativado. Eles me olharam sem entender. O vovô criou um fundo para mim quando eu tinha 16 anos. Eu sou bilionária desde o meu aniversário de 26 anos, no mês passado. Meu pai sentou-se pesadamente na beira da cama. Isso é impossível. O vovô comprou propriedades no mundo todo e colocou tudo no meu nome através do fundo. Eu possuo cassinos em Mônaco e Las Vegas, hotéis em Londres e Singapura, imóveis comerciais em 3 continentes. O envelope do qual vocês riram me deixou rica o suficiente para comprar qualquer coisa que eu quiser. Bilionária? Minha mãe sussurrou. 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Na verdade, considerando o fechamento do mercado de ontem. O silêncio pareceu eterno. Finalmente, meu pai conseguiu falar. Se isso for verdade, se você realmente tem todo esse dinheiro, por que não nos contou antes? Eu quase ri. Contar quando? Durante a leitura do testamento, enquanto vocês riam do meu envelope. Quando a mãe fez aquele comentário cruel dizendo que o vovô não me amava. Quando vocês me pediram ajuda com tarefas administrativas básicas só porque eu era boa com computadores. Nós não quisemos dizer isso. Sim, quiseram. Minha voz estava calma, mas eu sentia anos de dor se cristalizando em algo mais duro. Vocês quiseram dizer cada palavra. Vocês achavam que eu era o resto. A que não importava. A que não recebeu nada enquanto todo mundo ganhou milhões. April, nós sentimos muito. Sentem muito pelo quê? Por terem me mostrado exatamente quem vocês são? Por provarem que só valorizam as pessoas pelo saldo bancário? Meu pai se levantou. O instinto de empresário finalmente entrando em ação. Certo, vamos falar disso de forma racional. Se você tem esse tipo de fortuna, existem questões familiares, implicações fiscais, estruturas de traste.
Precisamos conversar sobre como lidar com isso de maneira responsável. E ali estava o verdadeiro motivo da preocupação repentina. Na verdade, pai, há algo que precisamos discutir. Peguei meu celular e abri um e-mail. Eu adquiri algo recentemente que você pode achar interessante. O quê? A Thompson Maritime. A Neptune International Holdings, a empresa estrangeira que comprou a sua companhia, é minha empresa de fachada. Eu comprei o seu negócio de transporte marítimo. O rosto dele empalideceu. Você comprou a minha empresa por 45 milhões de dólares. Um valor bastante generoso, considerando o nível de endividamento e os problemas de fluxo de caixa. Por quê? Ele perguntou. Porque eu podia. Porque eu quis. Porque você vendeu sem sequer considerar se alguém da família teria interesse em mantê-la. April, minha mãe disse, desesperada. Isso é loucura. Você não pode simplesmente comprar a empresa do seu pai. Posso, e comprei. Agora é minha. Totalmente minha. O rosto do meu pai passou por emoções que eu nunca tinha visto antes: choque, raiva, confusão, e algo que parecia medo. Devolve, ele disse, por fim. Por favor. A empresa, venda de volta para mim. Balancei a cabeça. Não está à venda. April, aquela empresa é o trabalho de uma vida inteira. Era o trabalho da sua vida. Agora é um investimento meu. Caminhei em direção à porta. Acho melhor vocês irem para casa e processarem tudo isso. Podemos conversar de novo quando estiverem prontos para uma conversa de verdade. Nós não vamos sair até você explicar como pretende consertar isso. Parei e me virei para eles. Consertar o quê? Eu comprei uma empresa de um vendedor disposto, por um valor acima do mercado. Me mudei para uma casa que paguei à vista. Estou exatamente onde deveria estar. April, a voz do meu pai falhou um pouco. Por favor. Por um momento, ao olhar para o rosto dele, senti um lampejo da antiga April. Aquela que queria todo mundo feliz, que odiava conflitos, que faria qualquer coisa para consertar tudo. Mas então lembrei das risadas na leitura do testamento, dos comentários depreciativos, da suposição de que eu não valia nada. Vejo vocês em breve, disse suavemente. Quando estiverem prontos para me tratar como família, e não como ajuda contratada. Depois que eles foram embora, fiquei sozinha na minha casa magnífica, olhando para a vista que custou 19 milhões de dólares. Meu celular vibrava com parabéns de administradores de propriedades, atualizações de consultores financeiros e pedidos de reunião de contatos do mundo dos negócios. Mas, pela primeira vez desde que abri o envelope do vovô, eu me senti completamente, perfeitamente sozinha. E, surpreendentemente, isso parecia exatamente certo. 3 dias depois, Marcos ligou. A voz dele estava tensa, carregada de raiva e algo que parecia pânico. Que diabos está acontecendo, April? Bom dia para você também, Marcos. Não se faça de boba. Mamãe e papai me contaram tudo. Sobre a casa, sobre as empresas, sobre você ter comprado o negócio do pai. Isso é verdade? Eu estava sentada na minha varanda, tomando um café que custava mais por quilo do que Marcos ganhava em uma semana, olhando para uma vista que ainda me tirava o fôlego todas as manhãs. Qual parte você quer saber? Tudo. Você é mesmo algum tipo de bilionária secreta? Não sou mais secreta. Isso é insano. Como isso é possível? O vovô me amava mais do que você imaginava. Ele deixou um envelope para você, como deixou para todos nós. Para mim, ele deixou um império. O envelope foi apenas a notificação. Houve uma longa pausa. April, precisamos ter uma reunião de família. Todos nós. Naquela noite, tivemos uma reunião de família. Chamavam-na de leitura do testamento. Lembra quando vocês acharam minha herança hilária? Perguntei. Isso foi antes de vocês saberem. Antes de saberem que eu tinha dinheiro. Interessante como isso muda tudo. April, vamos lá. Nós somos família, não somos? Disse Marcos. Porque, durante 26 anos, família significava que você recebia os holofotes e eu era ignorada. O que mudou, além do meu patrimônio líquido?
Tudo mudou. Marcos tentou. Você não pode simplesmente comprar a empresa do pai e se mudar para uma mansão e esperar que nós, interrompeu Marcos. Esperar que façamos o quê, Marcos? Perguntei, calma. Que me tratem com respeito. Que me incluam nas decisões. Que parem de assumir que eu não valho nada. Coloquei minha xícara de café na mesa. Não espero mais nada de vocês. Aprendi a não esperar. Certo. Querem jogar pesado? Chamarei nossos advogados. Se o vovô te deixou todo esse dinheiro através de alguma fraude ou abuso de idoso. Eu realmente ri. Marcos, eu tenho a melhor equipe jurídica que o dinheiro pode comprar. Eles já revisaram todos os aspectos da estrutura do trust. Vocês realmente querem passar os próximos 5 anos em batalhas judiciais que não podem ganhar? Você não ousaria. Tente. Ele desligou. 1 hora depois, Jennifer ligou, depois a mãe novamente, e então o pai. Todas variações da mesma conversa: choque, raiva, exigências de explicações, ameaças de ação judicial e, eventualmente, pedidos relutantes por reuniões de família. Ignorei todas e passei a tarde visitando imóveis comerciais com Patrícia. Se eu ia morar permanentemente em Portland, ao menos faria alguns investimentos locais. Naquela noite, estava na minha adega escolhendo uma garrafa para o jantar quando meu sistema de segurança disparou. A câmera do portão mostrava todos os 4, mãe, pai, Marcos e Jennifer, parados na entrada como uma espécie de esquadrão de intervenção. Apertei o botão do interfone. Posso ajudar? April, é sua família. A voz da mãe veio pelo alto-falante. Precisamos conversar. Marcaram hora? April, não seja ridícula. Somos sua família. A família que riu de mim, me desprezou e hoje me ameaçou com processos. Aquela família, por favor. A voz do pai agora. Deixe-nos entrar. Podemos resolver isso. Pensei. Parte de mim, a antiga parte que sempre buscou a aprovação deles, queria abrir o portão e tentar consertar tudo. Mas a nova parte, a que aprendeu seu próprio valor, sabia melhor. Vou fazer um acordo com vocês, disse, finalmente. Podem entrar, mas será do meu jeito. Vocês escutam sem interromper. Não fazem exigências. Não me ameaçam. E reconhecem que tudo que possuo legitimamente, através de um traste que meu avô estabeleceu. Silêncio. Caso contrário, podem ir para casa e conversaremos quando estiverem prontos para ser civilizados. Mais silêncio. Certo, do seu jeito. Disse o pai. Abri os portões e esperei no hall enquanto eles subiam a entrada circular. Quando atravessaram minha porta, pude ver o esforço deles para não olhar fixamente para o lustre, os pisos de mármore, a escadaria que parecia de palácio. Levei-os à sala, onde janelas do chão ao teto ofereciam vista para as luzes da cidade começando a brilhar na escuridão da noite. Sentei na poltrona em frente à lareira, enquanto eles se acomodavam no sofá, como réus esperando julgamento. Então disse, cruzando as pernas e recostando-me, o que queriam discutir. Meu pai limpou a garganta. April, te devemos um pedido de desculpas. Por quê? Especificamente, por não entender a situação com sua herança. Por não perceber o que Robert fez por você. Isso não é pelo que vocês precisam se desculpar? Como assim? Vocês estão se desculpando por estarem errados sobre minha herança. Não estão se desculpando por me tratarem mal. Minha mãe inclinou-se para a frente. Querida, nós nunca te tratamos mal. Nós te amamos, não é? Porque amor não é o que senti durante a leitura do testamento. Amor não é pedir que eu faça trabalho administrativo enquanto vocês planejavam como gastar milhões. Amor não é rir quando alguém sugere que o vovô não se importava comigo. Nós ficamos chocados. Jennifer disse, defensiva. Não lidamos bem com a situação. Você lidou exatamente da forma como sempre lida com tudo que me envolve, respondi. Assumiu que eu era menos importante, menos capaz, menos merecedora. Marcos estivera quieto até então, mas finalmente falou. Certo, ok. Nós vacilamos. Desculpe. Mas April,
você comprou a empresa do pai. Isso não é comportamento normal de família. Comportamento normal de família teria sido perguntar se eu queria me envolver antes de vender para estranhos. Comportamento normal de família teria sido me incluir nas discussões sobre o legado do vovô. Comportamento normal de família teria sido me tratar como alguém que importa. Então isso é vingança? Perguntou o pai. Não, isso é negócio. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando a vista que se estendia por quilômetros. Comprei uma empresa lucrativa de um vendedor disposto, a um preço justo. Mudei-me para uma casa que podia pagar. Estou vivendo minha vida nos meus próprios termos, pela primeira vez. O que você quer de nós? Perguntou a mãe, baixinho. Virei-me para encará-los. Quero que entendam que April, a neta ignorada, não existe mais. Existe April, a empresária bilionária. E ela não precisa da aprovação, permissão ou aceitação de vocês. April, disse o pai, desesperado, eu preciso daquela empresa de volta. É meu legado. Tudo pelo que trabalhei. Então você não deveria tê-la vendido. Respondi. Eu não sabia que você tinha interesse. Você nunca perguntou. O silêncio tomou conta da sala. Do lado de fora, Portland se espalhava abaixo de nós como um mapa de possibilidades infinitas. Dentro, minha família sentou-se com a desconfortável percepção de que a dinâmica de poder havia mudado permanentemente e irreversivelmente. Há uma coisa, disse, finalmente. Todos ergueram os olhos esperançosos. Quero um reconhecimento público, de todos vocês, pelo modo como me trataram na leitura do testamento, pelas suposições que fizeram, pelo desrespeito que demonstraram. Reconhecimento público? Perguntou Jennifer. Postagens nas redes sociais, jornal local se necessário. Onde vocês anunciaram suas próprias heranças, quero que reconheçam que estavam errados quanto à minha. Isso é humilhante, disse Marcos. Ótimo. Agora vocês sabem como me senti. E se fizermos isso, perguntou o pai cuidadosamente, você consideraria nos vender a empresa de volta? Sorri, mas sem nenhum calor. Considerarei. Não era uma promessa. Nem mesmo um talvez, mas era esperança. E às vezes, esperança é a moeda mais poderosa de todas. Uma semana depois, os reconhecimentos públicos começaram a aparecer. O do meu pai foi publicado na seção de negócios do Oregonian. David Thompson reconhece que subestimou significativamente a capacidade empresarial e a herança de sua filha April. Miss Thompson provou ser uma investidora sofisticada e empresária, e lamento profundamente quaisquer comentários desdenhosos que possa ter feito sobre suas capacidades. O post da minha mãe no Facebook foi mais pessoal, mas igualmente público. Quero me desculpar com minha filha April pelos comentários que fiz, sugerindo que seu avô não se importava com ela. Estava completamente enganada e lamento qualquer dor que minhas palavras possam ter causado. April é uma empresária realizada que merece respeito e reconhecimento. As postagens no Instagram de Marcos e Jennifer foram mais curtas, mas ainda assim satisfatórias, reconhecendo que haviam me subestimado. As postagens geraram atenção significativa. Jornalistas locais de negócios começaram a fazer perguntas sobre a misteriosa April Thompson, que aparentemente surgira do nada como uma grande jogadora no mercado. Meu telefone tocava constantemente com pedidos de entrevistas, que educadamente recusava. Quanto a Thompson Maritime, surpreendi a todos mantendo o pai como gerente geral. Mesmo escritório, mesmas responsabilidades, mesmas operações diárias. A única diferença era que agora ele se reportava a uma empresa de gestão que se reportava a uma holding, que era controlada por mim. A ironia não passou despercebida para nenhum de nós. Mas a verdadeira surpresa veio 6 meses depois, em um encontro de família que eu concordara em participar na casa dos meus pais. A atmosfera era diferente, mais respeitosa, mais cuidadosa, mas também mais genuína do que havia anos. April, disse meu pai durante a sobremesa, tenho algo para te contar sobre a empresa. Levantei os olhos do meu vinho. Sobre o quê? A nova estrutura de propriedade. Na verdade, tem sido incrível. Ter acesso a capital, fazer parte de uma rede maior de transporte marítimo, não precisar me preocupar com dívidas. Isso me permitiu focar no que faço de melhor, em vez de ficar estressado financeiramente o tempo todo.
Os funcionários parecem mais felizes também. Observei. Eles têm segurança no emprego, melhores benefícios, oportunidades claras de crescimento. Eu deveria ter vendido anos atrás, mas fui orgulhoso demais para admitir que estava sobrecarregado. Minha mãe observava a conversa atentamente. April, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você comprou a empresa, foi para magoar seu pai ou para ajudá-lo? Considerei a pergunta. Ambos. Honestamente, eu queria que ele entendesse como é ter decisões importantes tomadas sem sua participação. Mas também não suportaria pensar em todos aqueles funcionários perdendo seus empregos se a empresa falisse. E agora é apenas negócios. Bons negócios, pelo visto. Marcos, que estivera mais quieto que o normal durante toda a noite, finalmente falou. April, preciso te perguntar algo, e quero uma resposta direta. Pode perguntar. Você está feliz? Quero dizer, realmente feliz com todo esse dinheiro, poder e essa nova vida? Pensei um pouco. Estou contente. Pela primeira vez na minha vida, estou exatamente onde quero estar, fazendo exatamente o que quero, com pessoas que me veem pelo que eu realmente sou. E nós? Perguntou Jennifer. Onde nos encaixamos na sua nova vida? Isso depende de vocês, respondi, simplesmente. Não sou mais a pessoa que sentou nesta mesa há 6 meses, esperando pela aprovação de vocês. Não preciso mais que gostem de mim, mas gostaria de ter um relacionamento real com vocês, se tiverem interesse em conhecer quem eu realmente sou. Meu pai inclinou-se para a frente. April, sei que não tenho direito de pedir isso, mas você poderia me ensinar sobre negócios? Sobre pensar estrategicamente, como seu avô fazia? Passei 30 anos administrando uma empresa, mas vendo como você lidou com tudo, percebi que nunca entendi de verdade como funcionam os negócios. Sorri, e desta vez foi genuíno. Eu gostaria disso, pai. Mais tarde, naquela noite, enquanto dirigia para minha propriedade nas colinas, liguei para Alexander. Como você se sente sobre a nova dinâmica familiar? Diferente. Melhor, eu acho. Mais honesta, certamente. E pessoalmente, você está feliz com as escolhas que fez? Estacionei na minha entrada circular e olhei para a casa que havia iniciado toda essa transformação. Estou orgulhosa de quem me tornei. 6 meses atrás, eu era invisível. Agora, sou exatamente quem sempre deveria ter sido. Seu avô também estaria orgulhoso. Espero que sim. Acho que ele apreciaria especialmente a metáfora do xadrez. Às vezes, você precisa sacrificar peças para vencer o jogo. E você venceu? Olhei meu reflexo no retrovisor. O mesmo rosto, mas de algum modo completamente diferente, mais forte, mais confiante, mais genuinamente eu do que jamais fui. Eu venci algo melhor que o jogo, disse. Eu venci a mim mesma. Depois de desligar, fiquei um momento no carro, olhando as luzes da cidade abaixo. Amanhã teria uma reunião do conselho para meu resort em Singapura, uma conferência com minha equipe de imóveis em Londres e almoço com um potencial parceiro de negócios para discutir oportunidades em Dubai. Mas naquela noite, eu era apenas April Thompson, empresária bilionária, sentada na entrada de sua casa de 19 milhões de dólares, finalmente confortável na própria pele. Levou 26 anos e uma herança cuidadosamente planejada para chegar aqui. Mas valeu cada momento difícil. 1 ano depois, estava no convés do meu iate, o Legacy, observando o horizonte de Portland deslizar enquanto navegávamos pelo rio Columbia. O barco não era o maior da marina, mas era perfeito para o que eu precisava, um lugar para receber associados de negócios, organizar encontros familiares e, às vezes, simplesmente escapar da complexidade de administrar um império bilionário. O ano passado havia sido transformador de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Os reconhecimentos públicos da minha família haviam aberto portas que eu não esperava. A comunidade empresarial de Portland me acolhera como uma jogadora importante, gerando oportunidades de investimento que eu jamais havia imaginado. Eu agora possuía participação controladora na maior rede de hotéis da cidade, 3 empreendimentos residenciais e uma empresa de tecnologia especializada em logística marítima. Meu patrimônio líquido havia crescido para quase 2 bilhões de dólares. Mas, mais importante, eu havia me tornado alguém que genuinamente respeitava.
O iate atracou no porto, onde meu Tesla me aguardava, outro luxo prático que eu havia comprado simplesmente porque queria e podia pagar. Naquela noite, jantei com toda a família em minha casa. Tornará-se uma tradição mensal, esses encontros nos quais realmente conversávamos em vez de apenas representar uns para os outros. Como estão as coisas na empresa de transporte marítimo? Perguntei ao meu pai, enquanto nos sentávamos à mesa de jantar. Incríveis. A integração com seus outros investimentos marítimos abriu rotas que nunca poderíamos acessar antes. Estamos realmente concorrendo a alguns contratos internacionais que seriam impossíveis sob a antiga estrutura. E os funcionários? Felizes, seguros. Eles sabem que agora fazem parte de algo maior. Minha mãe pousou a taça de vinho e olhou para mim pensativa. April, posso te perguntar uma coisa que venho pensando há meses? Claro. Você nos perdoa? Perdoa? Repeti, surpresa. Não apenas nos tolera porque somos família? Considerei a pergunta cuidadosamente. Aceitei quem vocês são e entendo por que agiram como agiram. Não houve maldade. Vocês apenas não enxergaram possibilidades que nunca tinham considerado. Isso não responde exatamente à pergunta, disse minha mãe. Perdoar supõe que você sofreu algum mal de nossa parte. Na verdade, vocês me fizeram um favor, respondi. O desprezo de vocês me forçou a encontrar minha própria força. As suposições de vocês me ajudaram a descobrir meu próprio valor. Se tivessem visto meu potencial desde o início, talvez eu nunca tivesse aprendido a enxergá-lo sozinha. Jennifer inclinou-se para a frente. Então, você é grata por termos te tratado mal? Sou grata pela jornada que isso começou, respondi. Vovô poderia ter apenas me deixado dinheiro diretamente, mas, em vez disso, me deu algo muito mais valioso, a chance de descobrir quem eu realmente era antes que o dinheiro mudasse a forma como as pessoas me viam. Marcos, que estivera quieto durante a maior parte do jantar, finalmente falou. April, preciso te contar algo. O quê? Estive pensando sobre o que você disse sobre conquistar respeito versus esperá-lo. E percebi que nunca realmente conquistei nada na vida. Tudo o que tenho veio de herança ou de conexões familiares. E o que pretende fazer a respeito? Quero trabalhar. Trabalhar de verdade. Não apenas aparecer em algum emprego que meu pai arranjou. Você consideraria me dar uma chance em uma de suas empresas? Começando do zero, conquistando meu caminho. Observei seu rosto, procurando sinais de sentimento de direito ou expectativa. Em vez disso, vi algo que nunca tinha visto antes, humildade genuína. Eu consideraria, mas você começaria na sala de correspondência, literalmente. E seria tratada exatamente como qualquer outro funcionário iniciante. É só isso que estou pedindo. Após o jantar, caminhei até minha varanda com meu pai. A cidade se estendia abaixo de nós. Milhões de luzes representando milhões de vidas, milhões de sonhos. April, disse ele, baixinho, preciso que você saiba de uma coisa. O quê? Estou orgulhoso de você. Não pelo dinheiro ou pelo sucesso, mas por quem você se tornou. Você é mais forte do que eu jamais fui, mais inteligente do que imaginei e mais bondosa do que eu merecia. Pai, deixe-me terminar. Seu avô viu algo em você que nós não vimos. Ele tinha razão em confiar a você seu legado e em estruturar as coisas do jeito que fez. Você precisava aprender seu próprio valor antes que alguém mais pudesse enxergá-lo. Senti lágrimas surgindo nos meus olhos. Obrigada. Não, obrigada por nos dar a chance de conhecer a verdadeira você. Por nos perdoar mesmo quando não merecíamos. Por ser melhor do que nós te ensinamos a ser. Mais tarde naquela noite, sentei-me no meu escritório revisando relatórios das minhas propriedades pelo mundo. Mônaco estava superando todas as projeções. Vegas estava planejando uma grande expansão. Singapura considerava a construção de uma segunda torre. Londres explorava oportunidades em desenvolvimento sustentável. Meu telefone tocou com um e-mail do diretor da minha fundação filantrópica. A Robert Thompson Foundation for Educational Excellence acabará de anunciar sua maior doação até hoje, $100 milhões para apoiar a educação em STEM em escolas carentes do noroeste do Pacífico. As notícias de amanhã trariam fotos minhas entregando o cheque da doação,
ao lado de professores e administradores que compreendiam que a educação poderia mudar tudo para uma criança que se sentia ignorada. Abri meu laptop e comecei a redigir o comunicado à imprensa da fundação. No final, acrescentei uma nota pessoal. Meu avô me ensinou que os maiores presentes muitas vezes vêm em pacotes inesperados. Hoje, estamos passando essa lição adiante para a próxima geração de sonhadores e realizadores. Enquanto digitava essas palavras, quase podia ouvir a voz do vovô. Às vezes, a pessoa mais ignorada na sala é aquela com maior potencial para mudar tudo. Ele estava certo, como sempre. Passei 26 anos sendo subestimada, desprezada e ignorada. Mas essa experiência me ensinou algo inestimável: o verdadeiro valor não é determinado pelo que os outros pensam de você, e sim pelo que você pensa de si mesma. Todo o resto é apenas detalhe. Da janela do meu escritório, eu podia ver o bairro dos meus pais à distância. As casinhas onde eles provavelmente estavam lendo ou assistindo televisão antes de dormir. Eram pessoas boas, que fizeram suposições incorretas. A diferença era crucial. Abri meu calendário para o dia seguinte, uma reunião do conselho da minha rede de hotéis do Noroeste do Pacífico, uma videochamada com investidores potenciais em energia renovável e um almoço com o prefeito para discutir iniciativas de moradia acessível. Mas, antes disso, tomaria café com Charlotte, minha colega de ensino e ainda minha amiga mais próxima. Nos encontrávamos mensalmente para falar sobre tudo, exceto negócios, um lembrete de quem eu fui antes de descobrir quem eu realmente estava destinada a me tornar. Fechei meu laptop e subi para o quarto principal, fazendo uma pausa na janela que oferecia vista para a cidade. Um ano atrás, eu era uma professora que acreditava ter herdado apenas um envelope. Hoje, eu era uma bilionária filantropa que herdou a sabedoria de usar a riqueza de forma responsável. O dinheiro havia mudado minha vida, mas a verdadeira transformação foi aprender a me valorizar. Enquanto me preparava para dormir, pensei nas crianças que receberam bolsas da minha fundação, aquelas que poderiam se sentir ignoradas ou subestimadas em suas próprias famílias. Eu esperava que elas aprendessem o que eu aprendi: às vezes, o maior presente é a jornada de descobrir o próprio valor. Se essa história ressoou com você, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais relatos incríveis de transformação e triunfo. Lembre-se, seu valor não é determinado pelo que os outros pensam de você, mas pelo que você pensa de si mesma. Obrigada por acompanhar a jornada de April. E nunca se esqueça, a herança mais poderosa não é dinheiro. É o conhecimento do próprio potencial.